AF Projetos e Treinamentos, empresa especializada em projetos e treinamentos personalizados de segurança para condomínios e empresas. O consultor Fonseca, CEO da AF, é o responsável por capacitar pessoas na área de segurança, síndicos, gerente, supervisor, porteiros, vigias e vigilante. Excelência, formação profissional, consultoria e treinamento, empresa especializada em guardas civis municipais, aulas teóricas e práticas, cursos de formação, reciclagem, operacionais e administrativos. Excelência, formação profissional. Sempre com você, personalizando tuas ideias, fazendo teu sonho acontecer. Impressões gráficas de qualquer tipo, da maneira que você escolher. Roma Press, sempre com você. Na Rua Crescência Carolo Balbo, 431. Roma Press, sempre com você. A Total Telecom é uma empresa sediada em Ribeirão Preto, existente há mais de 25 anos. Tem como principal objetivo a segurança eletrônica, alarmes, automações prediais, controle de acesso, monitoramento de imagens, locação de equipamentos, manutenção 24 horas, entre outros serviços, com clientes por toda Ribeirão Preto e região. Nível de satisfação de mais de 90%. Total Telecom, sempre cuidando do que mais importa. E agora? Foi? Então já estamos ao vivo aqui. 7 de setembro de 2021. Segurança em Destaque iniciando agora, comemorando hoje o nosso retorno e comemorando a independência do Brasil, que deve ser muito comemorada e deve ser muito bem vista por todos. Bom, estamos retornando hoje após 60 dias afastados. E é com muita alegria que a gente está novamente aqui na STV e Web TV, fazendo Segurança em Destaques. Só para recordar o pessoal que está nos assistindo, o programa, toda terça-feira, 11 horas da manhã, buscando tratar de assuntos inerentes à segurança. E não somente segurança pública, segurança patrimonial, segurança eletrônica, todo tipo de segurança. Na verdade, o mundo da segurança a gente vai tratar. Trânsito é outro assunto que estaremos tratando. E hoje, em particular, nós estamos recebendo o CEO da AF Projetos e Treinamentos, Adevair Fonseca, especialista em segurança com mais de 25 anos de atuação nesse segmento, com formação na Força Aérea e toda uma expertise e um conhecimento dentro dessa área. Por que nós temos o Fonseca hoje com a gente?
O objetivo do programa hoje é estar falando sobre projeto de segurança em condomínios. Isso é, dar uma ideia geral de como se desenvolve um projeto de segurança em condomínio. Para isso, trouxemos o meu amigo Fonseca. Bom dia, Fonseca, tudo bem? Obrigado por ter aceito o nosso convite. Bom dia a todos os ouvintes. Quero dizer que é uma honra estar aqui participando desse movimento e espero agregar conhecimento para todos vocês aí que estão ao vivo conosco. Com certeza vai estar agregando e muito. Fonseca, vamos iniciar. Nós vamos fazer o assunto bem pautado para que fique claro para todo mundo que está nos acompanhando. Vamos iniciar explicando o que é um projeto de segurança de modo geral, porque não é só para condomínio. O projeto de segurança ele pode ser utilizado numa empresa, em grandes corporações. O que é um projeto de segurança, Fonseca? Bom, bem dito por você, eles podem ser utilizados em empresas também. Bom, como o assunto de hoje é condomínio, a gente vai transcorrer todos os assuntos relacionados a condomínio. O projeto de segurança em si é aquilo que norteia as decisões do síndico. É importante se ter tudo no papel, todas as diretrizes relacionadas à segurança. Então, esse projeto de segurança ele é um documento que é feito pautado naquilo que o próprio condomínio precisa. Que mais adiante a gente vai transcorrer sobre vários itens, mas o projeto de segurança realmente é aquilo que faz toda a diferença, né? Perfeito. Você tendo o projeto de segurança, você tem o quê? Um planejamento para o que vai ser feito, ou na empresa ou no condomínio. Mas como hoje nosso foco é condomínio, né? Lembrando que o condomínio pode ser horizontal de casas ou vertical de apartamentos, né? O projeto se encaixa nos dois casos. Como é desenvolvido um projeto de segurança especificamente no condomínio? No condomínio, ele é desenvolvido através de algumas etapas. A gente passa por algumas etapas. Por exemplo, a gente começa com a etapa de perímetro. O que é esse perímetro? É o que é em torno, o que tem em torno a este condomínio. Por exemplo, se a área perimetral do condomínio existe algum tipo de criminalidade um pouco mais avançada do que outras áreas. A gente analisa, estuda todo esse perímetro para que a gente consiga depois definir qual é a estrutura mais adequada para que o condomínio tenha para mitigar ou até prevenir algumas invasões. Ou atos, né, com o pedestre mesmo que passa por ali, os próprios moradores saem para encaminhar. Seguindo o perímetro, a gente estuda lá a parte de estrutural, que seria o quê? Segurança eletrônica, os portões, posicionamento de guarita, muros, cerca elétrica. Então, a gente estuda toda a parte estrutural para a gente também definir o que é mais sensato estar implantando e recomendando para o condomínio. E depois a gente vem com recursos humanos. Quem são os recursos humanos? São as pessoas que vão executar as tarefas delimitadas ao condomínio. Então, é uma parte, eu costumo dizer que é uma parte assim, fundamental no processo, né? Porque não adianta nada, tudo está funcionando e o ser humano não está funcionando. Perfeito. Tá? No caso dessas etapas que você falou, eu sei que existem nomenclaturas específicas para isso, correto? Quais são essas nomenclaturas dessas etapas de um projeto dentro do condomínio? Inicia-se pela análise de risco, não é isso? Exato. A gente faz a análise de risco, que é uma ferramenta utilizada dentro do projeto. Tá? A análise às vezes as pessoas me confundem muito, dizendo que a análise de risco é um projeto. Não, é uma ferramenta para você desenvolver o projeto, onde você identifica quais são os riscos que o condomínio está exposto, para tomar algumas atitudes de prevenção nesse sentido. Lembrando que a gente vai detalhar essas etapas. Então, análise de risco é a primeira etapa. Quais são as outras? Nós vamos detalhar mais à frente, só para ter uma ideia geral do projeto. Análise de risco. E aí a gente estende aí para capacitação, que é a qualificação de pessoal. E também a gente consegue depois desenvolver, após todo o projeto implementado, a gente desenvolve lá o manual de procedimento. Perfeito.
Então nós temos análise de risco, fase de treinamentos e manual de procedimento. Então vamos detalhar um pouco mais para ficar cada vez mais claro para quem está assistindo a gente, como é que é desenvolvido, o que busca com essas etapas, né? Então vamos lá. Vamos detalhar o que é uma análise de risco. A análise de risco, a gente consegue detalhar ela através de estudo das camadas de segurança que a gente chama. Essas camadas de segurança, como eu disse antes, a gente começa lá pelo perímetro e vai destrinchando até a parte interna do condomínio. A gente faz tem uma ferramenta que chama comunicação e consulta, que é onde a gente faz a entrevista lá no cliente, sejam ele com funcionários envolvidos, até mesmo moradores, se for o caso, o próprio síndico, né, que é a figura mais importante nesse processo aí de decisão. E aí a gente chega com os problemas, aponta os problemas nessa análise de risco, que fica mais fácil com dados objetivos, né? Assim o síndico consegue definir o que exatamente ele vai propor com relação a mudanças. Perfeito. Para facilitar melhor a pessoa conseguir visualizar o que nós estamos falando, Antônio, por favor, coloca a foto número 1, naquela sequência de fotos que eu te mandei. A foto número 1. O que é isso, Fonseca, dentro da análise de risco? Que etapa é essa? O que é o objetivo dessa foto? Isso daí é que a gente chama de matriz do risco, onde estão os maiores riscos nesse condomínio, por exemplo. Aí a gente classifica ali todos os riscos, tá? Isso aí chama-se mapeamento de risco. Perfeito. A foto 2, Antônio, por gentileza. O que seria aí? Uma demonstração do que, Fonseca? Isso é uma demonstração de facilidade de intrusão pela cerca elétrica. Nesse caso aí, facilmente um meliante ele poderia botar o pé ali embaixo e transpassar esse muro, sem ser detectado. Perfeito. Apesar da cerca elétrica, apesar do muro, é possível transposição com uma certa facilidade. Exato. Foto 3, por favor, Antônio. Aí a gente observa que é possível, através da obra interna no condomínio, aí é fundo de uma residência, onde essa residência subiu o muro, e aí qualquer um consegue algum pedaço de madeira, por exemplo, usar como trampolim para cair dentro da casa do morador. Ele acessa passando sobre a cerca, sobre tudo que tem de barreira física ali. Próxima foto, por favor, Antônio. Aí a gente enxerga uma vulnerabilidade. As câmeras estão instaladas certinho no perímetro, só que a estrutura que faz as câmeras funcionar está na parte externa do condomínio. Ou seja, pode chegar qualquer um ali e sabotar esse tipo de instalação. Perfeitamente. Outra foto, por gentileza, Antônio. Outro exemplo aí de trampolim. A gente vê o muro do condomínio. Essa foto da esquerda é a parte externa do condomínio. O pessoal consegue facilmente, em cima da árvore, pular dentro do condomínio, que a foto da direita já é o próprio condomínio. Utilizar os galhos da própria árvore, né? Para acessar e transpor o muro do condomínio, lembrando que esse muro, se eu não me engano, tem até aquele feixe de infravermelho. Exato. Porém, a pessoa conseguiria passar sobre o feixe de proteção. A próxima, por favor, Antônio. Aí, porta aberta. Porta aberta, a gente... É difícil de encontrar esse problema no condomínio, né? É muito comum. A gente encontra a porta da portaria aberta. Exatamente. Tem casos até que são blindadas essas portas e estão abertas, né? Muitas vezes a gente chega para fazer análise em condomínio, existem lá as portas blindadas, que é um baita investimento do condomínio, mas o pessoal tem deixado essas portas abertas. E com isso atrapalha o desenvolvimento do profissional na portaria, né? Então é importante que o pessoal deixe essa porta aberta. Existem até alguns dispositivos eletrônicos que podem ser implementados para evitar esse tipo de coisa. Perfeito. Próxima foto, por favor. Aí é o hall de serviço. Hoje é muito comum as pessoas que são mal intencionadas fazer o acesso nos apartamentos através desse ponto. Tá? A gente observa aí que não tem câmera nenhuma. O prestador de serviço, é muito comum o prestador de serviço transitar por aí por questão de carga e descarga. E aí se ele der assim, em andar, por exemplo, que não é o que
que ele tem que estar, a gente não consegue observar, porque existe Você aí não uma tem ausência de controle nessa área, né? Ela fica câmera. vulnerável. Fica sem controle. A próxima, por favor, Antônio. Televisão na guarita. É muito comum nos treinamentos a gente observar que o pessoal tem utilizado meios eletrônicos, não só a própria televisão, mas como o celular também. Para quê? Para as pessoas se distraírem. A alegação que tem é o quê? Eu assisto televisão à noite para eu me distrair e não dormir. Aí eu fico pensando, poxa, mas não dormir, você está sendo contratado realmente à noite é para não dormir. Por que ter uma TV lá? Tendo uma TV dessa na guarita, vai te causar desatenção, com certeza. Você vai ficar desatento no seu posto de serviço e a chance de ter uma intrusão sem você ver é muito grande. Perfeito. A próxima, por favor, Antônio. Eu acho que é a última, não, é penúltima, né? Essa daí é um grande exemplo de ausência de iluminação. Aí não dá para observar muito bem aí, mas é uma árvore, tá? Então tem dois problemas aí. O trampolim pela árvore, para você não conseguir identificar a pessoa, ou por baixo, o cara pode cavar algum buraco ali no muro que não tem nem como ver ele. Então, nesse caso aí, a recomendação seria aparar essa árvore, a própria vegetação embaixo e colocar refletores. Refletores externos, né? Exato. E a última foto, por favor, Antônio. Mais uma vez, trampolim de árvore, muito comum mesmo nesses condomínios, principalmente aí, esses condomínios horizontais, né, onde são de casas, ter essas árvores aí que o pessoal não pode das árvores. Às vezes tem a alegação de que a árvore não é deles, mas só que essas árvores externas estão conflitando com a segurança do local de trabalho. Com certeza. Antes de ir para o próximo assunto, eu queria agradecer uns amigos que estão nos assistindo. Luiz Zambon está nos assistindo, obrigado. Angélica Pereira, Marcos Salem, Marco Antônio Bárbaro, Marcelo Rau, Marco Antônio também, Leandro Amparo também está nos assistindo, Ivani, Aparecido Donizete nos assiste, Edilson Aparecido Paulim, Maria José Gilbert, Edivaldo Ferreira, Peli Lopes, Ademilson Gomes, Luiz Carlos, Miguel Massuia, Fabrício Fonseca também nos assistindo, Anésia Maria também com a gente, Marcos Crescêncio, Silvia Cavicchioli, meu amigo Berto Batata também, Henrieta Costa, Cleusa Moraes, Dálvaro Almeida, grande amigo, Hilário Augusto, nosso parceiro e patrocinador, aqui Viane, também nos assistindo, Marco Atanásio, então todos aí com a gente e é um prazer muito grande ter vocês nos assistindo nesse programa de hoje. Prosseguindo, Fonseca, afinal, o que é risco? Nós falamos que explicamos bem detalhadamente o que é uma análise de risco, o que se busca na análise de risco, mas efetivamente o que é risco? O risco é a probabilidade do perigo. Quando eu digo probabilidade, que ele pode ou não ocorrer. Para vocês terem uma ideia, hoje, em um condomínio existe mais de 100 riscos. Mais de 100 riscos ali inerente à segurança, que pode ou não ocorrer. O que é importante é você, através da análise de risco, identificar quais são esses riscos, para você tomar as providências. Quais são as providências dentro de um risco? Ou você assume o risco ou você trata o risco. Assumir o risco é uma questão mais aí voltada para a parte financeira. Agora, como você vai tratar o risco, tem várias opções. Ou você monta uma estrutura específica para você mitigar o risco, para você tratar o risco, ou você pode até transferir o risco. Um exemplo, se você faz um seguro de algum equipamento dentro do condomínio, você transfere o risco para esse seguro. Por isso que isso tem que ser muito bem medido para que não se tome decisões aí de tratativa de risco que não vai fazer sentido para o condomínio, né? Principalmente um investimento que, quando você faz em barreiras físicas, barreiras eletrônicas, não é um pequeno investimento, né, Fonseca? Não é. É um investimento, às vezes, bastante vultuoso financeiramente. E se você errar o time, o planejamento, você pode investir de uma forma inadequada. Qual metodologia você usa para desenvolver essa análise de risco?
Eu uso muito a metodologia do Brasiliano, que ele tem lá uma extensão de etapas que chama framework. Dentro desse framework, a gente tem algumas ferramentas que são análise SWOT, diagrama de Ishikawa. Aí vai depender muito do perfil do condomínio, porque a gente define algumas ações de acordo com o perfil do condomínio, de acordo com aquilo que a gente encontra dentro do condomínio. Tá? Então, assim, até pegando um gancho com relação a isso, tem muita gente que às vezes fala sobre projeto de segurança que você pode copiar uma ideia para passar no outro condomínio. Eu acho assim, o condomínio ele precisa ter um projeto de segurança personalizado, de acordo com aquilo que se encontra lá na análise de risco. Tá? Então o risco você pode tratar ele, mas trate ele com uma certeza de que você vai ter um resultado preventivo e positivo para que ele não ocorra. Existe realmente a probabilidade grande de risco dentro de um condomínio. Por exemplo, são as probabilidades de intrusão, roubo, homicídio, feminicídio. Existem vários riscos. Existe risco, por exemplo, de uma criança cair numa piscina e se afogar. Como é que está essa piscina? Está sendo monitorada, não está? Ela está cercada? Então, Perfeito. dentre esses e outros, existem vários tipos de risco. Com certeza, é exatamente isso. Então você utiliza metodologia, não é achismo. Não. É por isso que eu quis enfatizar que existe uma metodologia para tudo isso. E uma pergunta que é muito comum quando a gente observa que vou contratar um consultor, vou contratar uma empresa para fazer esse projeto. O consultor contratado, ele acompanha as obras, as implantações, às vezes contratação de pessoal referente a toda essa área de atuação, e às vezes nem só segurança, área de manutenção e limpeza, porque está muito vinculado à movimentação dentro do condomínio. O consultor contratado, a empresa contratada, ela acompanha esses tópicos? Sim, com certeza. Uma vez lá estipulado no contrato, tudo isso, a gente faz esse acompanhamento, que é essencial fazer esse acompanhamento. Tá? As pessoas têm um pouquinho de resistência quando a gente fala em consultoria. Consultoria nada mais é do que um facilitador para as decisões do condomínio, sejam elas operacionais como financeiras. Tá? A figura consultoria, ela é uma figura assim, transparente, indiferente de quem quer que seja que ele vai apontar os erros. Ou seja, nós somos assim imparciais, tá? E a gente acompanha assim todos os processos, todas as etapas. A gente audita os equipamentos que são instalados, a gente audita até mesmo as empresas que estão prestando serviço, tá? Para que realmente tenha um bom resultado dentro da consultoria. Você imagina só, para você ter tenho dúvida se vou contratar ou não vou contratar. Vamos fazer uma analogia. Você precisa fazer um preparo físico para você prevenir lesões. Você vai contratar quem? Personal. Você vai contratar um preparador físico. Não é diferente na segurança. Você tem que contratar uma pessoa especializada na segurança. Com certeza. Antes de contratar, analisa certinho qual é o seu objetivo. O meu objetivo é tal. Contrato um consultor com os mesmos objetivos e perfil daquilo que você quer ter de resultado lá no seu condomínio. Perfeito. Antes de continuar, Fonseca, nós vamos entrar num intervalinho bastante curto, de 2 minutos, mas antes do intervalo, eu gostaria que o nosso Éder Soldera, que é da nossa produção, agradecesse mais detalhadamente algumas pessoas que estão com a gente aí. Éder, com você. Bom dia, Pescuma. Bom dia a todos os internautas. A Marinha Pescuma, bom ter você de volta. Sucesso sempre. Marcelo Tadeu Pinto de Souza, parabéns, ótimo programa. Luiz Carlos Moreno, meus aplausos pela excelência do programa, convidados e conteúdo. Também a mensagem do Aparecido Donizete, importantíssimas observações. Luiz Cláudio Bonifácio, sucesso sempre. Henrietta Costas, são coisas que eu nunca havia prestado atenção. Também a mensagem do Hilário Augusto, parabéns a todos, ótimo programa. Dalva Carvalho Almeida, parabéns Pescuma e Fonseca pelo excelente trabalho. Excelente. Então vamos a um pequeno intervalo de 2 minutinhos e já retornamos falando ainda sobre segurança em condomínios, de que forma que isso é tratado profissionalmente. Até daqui a pouco.
AF Projetos e Treinamentos, empresa especializada em projetos e treinamentos personalizados de segurança para condomínios e empresas. O consultor Fonseca, CEO da AF, é o responsável por capacitar pessoas na área de segurança, síndicos, gerente, supervisor, porteiros, vigias e vigilante. Excelência, formação profissional, consultoria e treinamento, empresa especializada em guardas civis municipais, aulas teóricas e práticas, cursos de formação, reciclagem, operacionais e administrativos. Excelência, formação profissional. Sempre com você, personalizando tuas ideias, fazendo teu sonho acontecer. Impressões gráficas de qualquer tipo, da maneira que você escolher. Roma Press, sempre com você. Na Rua Crescência Carolo Balbo, 431. Roma Press, sempre com você. A Total Telecom é uma empresa sediada em Ribeirão Preto, existente há mais de 25 anos. Tem como principal objetivo a segurança eletrônica, alarmes, automações prediais, controle de acesso, monitoramento de imagens, locação de equipamentos, manutenção 24 horas, entre outros serviços, com clientes por toda Ribeirão Preto e região. Nível de satisfação de mais de 90%. Total Telecom, sempre cuidando do que mais importa. Estamos retornando aqui para a segunda parte do programa. Eu gostaria de iniciar agradecendo o Antônio Marculino, que está nos assistindo, o Marcelo Tadeu, a Neuza Alves também nos assistindo. Fonseca, continuando, isso é uma pergunta que a gente ouve demais. Primeiro que tem vários nomes, né? O pessoal pergunta o que é clausura, que na verdade uns chamam de bolsão de segurança, tem vários nomes para a mesma coisa. Eu vou pedir que o Antônio coloque a foto da clausura para o pessoal de casa entender melhor e o Fonseca, por gentileza, explicar para que serve, o que é efetivamente, né, e para que serve a clausura. Bom, vamos lá. Essa clausura é a famosa duplo cheque, ou seja, é a dupla checagem, tá? Primeiro portão, primeira checagem, segundo portão, segunda checagem. Hoje em dia, o grande problema que nós temos de utilização nesse dispositivo é o quê? Abre-se o primeiro portão antes da pessoa estar devidamente autorizada a acessar o condomínio. A melhor regra que tem que se seguir é o quê? A pessoa lá fora, após essa pessoa ser identificada e autorizada, ela entra na clausura para passar os dados para o porteiro fazer lá o devido cadastro, tá? Isso no caso de pedestre. No caso de veículos, que a gente faz também lá o dupla checagem, para ver se quem está entrando realmente é um morador, a gente precisa prestar atenção na seguinte forma. Quais são os dispositivos que você está utilizando nessa clausura? São dispositivos iguais? Você vai utilizar o controle para abrir o primeiro portão e o segundo portão, ou a cancela que seja? Não, o ideal é que seja dois dispositivos diferentes. Por exemplo, você tem lá o tag para o primeiro portão e a biometria
facial para o segundo portão ou a cancela. Aí sim você consegue fazer essa identificação e concretizar que realmente quem está entrando é o morador. Tá? Então, às vezes as pessoas erram muito com relação a essa instalação de dispositivo que não sabe aproveitar muito bem. Coloca a clausura imaginando que está gerando segurança. Não, nem sempre está gerando. Depende do dispositivo que você está utilizando. Tá? É importante salientar, Fonseca, também, que muitas vezes, um exemplo muito comum, o morador acessa a clausura e junto com ele entra um estranho junto. E o porteiro, pelo morador estar daquele local, rapidamente abre o segundo portão, o que permite o estranho entrar sem identificação, sem autorização. Nesse caso, o ideal que seria? Não abre o segundo e pede para o estranho sair de dentro da clausura. Caso isso não ocorra, acionar a Polícia Militar 190. Exatamente. Então, na dúvida, a Polícia Militar. E ficar muito atento, porque um dos modos mais operantes de acesso em pessoas indevidas em condomínio é isso. Recentemente tivemos uma ocorrência em que o porteiro ele observou que o cara era um cara suspeito. Aí o que ele fez? Ele abriu o primeiro portão para trancar o cara ali e prender o cara. Inclusive falou que ia chamar a polícia para o cara. Aí o cara se sentiu acuado e graças a Deus o cara não estava armado. Se estivesse armado ele tinha atirado no porteiro. A maioria das portarias não são blindadas. Aí o cara pulou o portão e saiu correndo. Isso é um erro. Não abra o primeiro portão. Porque se abrir o primeiro portão e o cara estiver mal intencionado, estiver passando um morador, por exemplo, o cara dá um tiro ali, é um problema. Tá? Então, assim, a segurança tem que ser feita do portão para fora. Para dentro, depois que entrou, já era. É a ocorrência. Basicamente, então, a clausura existe para o primeiro portão só é aberto, ou no caso, obviamente, do morador, que é uma pessoa que tem livre acesso ao local, mas caso contrário, não sendo morador, tem que existir uma checagem, posterior autorização de alguém dentro do condomínio, porque senão fica vulnerável. Você tem uma ferramenta boa de ser utilizada, mas infelizmente muitas vezes usada inadequadamente, ou a pessoa fica de alguma forma preocupado porque é cara feia, a pessoa começa a xingar, aquela coisa toda que a gente já conhece. Isso não pode ser uma forma de intimidação. Uma outra observação que eu queria falar sobre a clausura, que é o acesso de pessoas indevidas no vácuo do morador. Essa mensagem vai para você, morador de condomínio. Fique atento com relação a isso, porque se entrar uma pessoa no seu vácuo, seja ele na parte de pedestre ou veículo, e você não tomar alguma providência, ou a providência que eu digo não é confrontar a pessoa, é só informar o porteiro, pedir ajuda, alarmar a situação. Porque se acontecer alguma coisa depois internamente, você pode ter algumas complicações de questionamento na delegacia, o porquê que você viu a pessoa estranha entrar e não fez nada, tá? Então, cabe essa observação aí para ficar atento com relação a isso. Com certeza. Toda a atenção é importante por todos aqueles que participam de forma direta ou indireta de um condomínio, de tanto horizontal como vertical. Lembrando que está com a gente também o Gustavo Tincani, muito obrigado, o Edson Cabral, amigo nosso, a Maria Fernanda também com a gente, Ivone Bardini também nos assistindo. Todo esse pessoal, agradeço imensamente estar nos acompanhando na data de hoje. Vamos continuar? Passamos de todos esses itens, agora nós vamos nos itens treinamentos. No projeto, via de regra, quais treinamentos estão inclusos? Eu sei que a gama é muito grande, você tem mais de 15, 20 treinamentos, né, preparados, e são obviamente escolhidos de acordo com cada condomínio, de acordo com o projeto, mas a grosso modo, quais treinamentos você usa num projeto dentro de um condomínio, Fonseca? É importante dizer que treinamento ele deve ser personalizado de acordo com o condomínio, de acordo com as situações encontradas no condomínio. Mas alguns treinamentos que a gente faz é muito falar de postura de funcionário, disciplina, primeiros socorros, direção defensiva quando for o caso, de motoqueiro, por exemplo. Alguns treinamentos que a gente faz com relação a isso para que evite algum tipo de acidente. Tá? E eu tenho até parcerias aí que me ajudam nesses treinamentos, porque, por exemplo, a gente envolve até às vezes o pessoal da Polícia Militar ou os próprios bombeiros. Tá?
Então o treinamento ele precisa realmente ser personalizado. Perfeito. É importante o treinamento personalizado e normalmente você fornece certificado. O pessoal pergunta muito isso, né? Quando você faz o treinamento, você fornece o certificado também. Forneço sim, mas tem um detalhe, tá, pessoal? Tem que passar na prova. Passou na prova, tem o certificado. Então, todo treinamento, o pessoal tem se dedicado e ficado atento para não perder essa oportunidade de receber um certificado. Eu sempre digo o seguinte, Fonseca, eu sei que você concorda comigo, o treinamento, quando é um assunto que a pessoa, de alguma forma, já passou por algum treinamento, já teve esse conhecimento, ele funciona como uma reciclagem, correto? E se é um assunto desconhecido dos participantes, ele funciona como um aprendizado. Então o treinamento sempre é importante, o treinamento é uma fase do projeto bastante importante. Por quê? Porque capacita aquele profissional que vai estar desenvolvendo o trabalho. Lembrando que não é só portaria, normalmente você abrange portaria, limpeza, manutenção, sim, jardinagem. A gente qualifica lá as pessoas que vão estar participando do projeto de segurança. Muitas das vezes a gente envolve o pessoal da limpeza, porteiro sempre, vigias, zelador. A gente tem um treinamento voltado, de liderança voltado para o zelador, porque normalmente o zelador é que administra o pessoal ali. Então tem esse treinamento para supervisor, gerente, o que precisar de treinamento voltado lá a gente faz. Perfeito. Continuando o projeto, nós chegamos agora naquela fase. O que é o manual de procedimento? Certo. O manual de procedimento ele é a cartilha de segurança dos porteiros, vigia, vigilante, dependendo aí do local de trabalho. Então essa cartilha ela direciona as pessoas no que fazer no seu posto de trabalho. Infelizmente, a maioria dos condomínios que a gente chega, a informação é de que os porteiros estão seguindo o regimento interno. Só que o regimento interno ele não é específico para o dia a dia do porteiro. O porteiro ele tem lá muitas atividades. Então, dentro desse manual de procedimento, a gente destrincha realmente o que ele tem que fazer. Tá? Desde a postura, a disciplina, a forma de se comunicar com as pessoas, a gente destrinça. Mas tem um detalhe, tá, com relação ao manual. Esse manual ele precisa ser aprovado pelos moradores. Tá? Se ele não for aprovado pelos moradores, acontecem alguns conflitos em que o porteiro vai agir de tal forma e as pessoas não vão concordar ou vão questionar. E aí, ao invés de ter organização, vai virar bagunça. Tá? Então, primeira coisa, fazer esse manual de procedimento personalizado de acordo com o condomínio, destrinçando realmente tudo que for necessário se fazer. Depois ele aprova e depois de aprovado ele tem que voltar para os porteiros, para os colaboradores ali, para eles receberem um treinamento desse manual de procedimento, para que realmente fique padronizado. Né? Hoje em dia existe um problema de falta de padronização nos condomínios com relação a essa execução de serviço. O turno A faz diferente do turno B, ou o turno ímpar faz diferente do turno par, e aí gera conflito. Né? Exatamente, você chamou a atenção por um item bastante importante. Quando você faz, o consultor, quem está desenvolvendo o projeto no condomínio, ele faz o manual do procedimento, mas não significa que o que ele fez é o que vai ser implantado. Né? Na verdade, você faz o manual, apresenta aos moradores, e os moradores, através de assembleia, irão aprovar ou não alguns itens, parte do manual, o todo do manual, porque é importante que, a partir do momento que ele foi implantado, aquilo é uma lei dentro do condomínio, por isso que ele passa normalmente pela assembleia. Tudo aquilo que foi desenvolvido está aprovado, todos terão que cumprir, moradores, visitantes, prestadores de serviço, porque senão não tem sentido você ter uma regra que alguns cumprem e alguns não cumprem, não é isso? Exatamente, isso acontece muito em condomínio. E falando em moradores, é importante, você que é morador de condomínio, é importante você fazer parte desse engajamento de segurança no condomínio. Afinal, as pessoas que estão ali trabalhando é para fazer a sua segurança. Tá? Então você precisa fazer parte desse engajamento. Não é que você tem que saber de segurança, mas você precisa engajar nesse processo de segurança. Porque senão, se o porteiro quer seguir regra e você vai lá e pressiona ele vai espanar. Porque você está apertando ele. Não faz sentido isso. Você está pagando uma pessoa para fazer a sua segurança.
e você mesmo vai lá e atrapalha, não faz sentido. Então estejam engajados nesse processo de segurança, entenda como é que funciona o controle de acesso, né? Aquela triagem que é feita. Por exemplo, chegou um parente seu lá, você que já quer que libera, não, deixa o porteiro fazer o trabalho dele. Com isso, o que acontece? Existe uma pulverização na parte externa do condomínio, na cidade, em si, na região, em que naquele condomínio se segue regra. Ninguém entra ali tentando ludibriar o porteiro, porque não vai ludibriar. Com certeza, isso é importante que você ressaltou, que o conceito de segurança do condomínio, todos têm que se engajar. Porque se metade faz, metade não faz, aos poucos você vai perdendo todo esse conceito e efetivamente fica vulnerável para possíveis ocorrências, né? Continuando, meu amigo, o que mais faz parte do projeto? Que outros itens que podem... Eu até quero que aqueles 2 vídeos, Antônio, por favor, são 2 vídeos que são desenvolvidos por quem desenvolve o projeto. Nesse caso específico, a AF Projetos e Treinamentos. Gostaria que você explicasse que isso é uma conclusão. Você apresenta essas sugestões, inclusive através desses vídeos. Pode passar o primeiro, por favor, Antônio. Isso daí é um desenho ilustrativo, tá? Após o estudo, como às vezes existe uma dificuldade das pessoas estarem entendendo, então a gente faz aí um projeto ilustrativo para as pessoas entenderem onde vão todos os dispositivos, quais são as sugestões de melhorias, tá? Então a gente desenvolve isso nesse intuito de entendimento mesmo. Certo. Na sequência você pode pôr o número 2, por favor, Antônio. Facilita muito a pessoa entender o que você está querendo implantar, né? Isso, exatamente. Antes da implantação recebe um vídeo como esse, e isso daí faz com que a pessoa entenda com mais clareza, né? E nesse caso eu apresento, né, o projeto para os moradores ou para conselho de condomínio, né? A gente faz toda uma apresentação, uma dedicação para que eles entendam evidentemente qual que é a ideia do projeto. E a ideia do projeto ela é personalizada pro condomínio. Outras coisas também que eu não mencionei aqui ainda, mas que a gente faz dentro do projeto de segurança é o quê? É a homologação de fornecedores. Isso é importantíssimo. A gente analisa qual é o perfil do prestador de serviço para tal condomínio. Porque às vezes vai ter prestador de serviço que não tem estrutura para atender o condomínio quando ele precisar. Exatamente. Muitas vezes a gente verifica aí nada contra quem está iniciando, mas uma pessoa só mínima, que não, né, tem estrutura para atender um condomínio grande, não faz sentido. Mesmo porque, via de regra, o condomínio vai perceber que o fornecedor não tem estrutura quando tem algum problema, quando estoura um pepino e esse fornecedor não consegue fazer. Eu vou dar um exemplo típico que a gente vê muito em condomínio. Por exemplo, um fornecedor que conserta portão eletrônico. Daí o portão dá problema, o fornecedor tem que pedir a peça que vai vir não sei da onde, vai demorar 6 dias, e 6 dias o condomínio vai ficar com o portão aberto ou abrindo e fechando o porteiro e empurrando o portão. Quer dizer, você tem que ter uma estrutura mínima para atender um condomínio de grande movimento. Por quê? Eu sempre digo que portão que pode ficar aberto não precisava estar ali. Câmera que pode ficar desligada ou queimada não precisava estar ali. Então é de suma importância isso que você falou de homologar o prestador de serviço. Aquele prestador tem condição de atender o seu condomínio? Isso é fundamental, mesmo porque o síndico, no fim, acaba respondendo por uma contratação inadequada e muitas vezes não por culpa dele. Ele não tem tempo de ir lá verificar o fornecedor, se é um fornecedor que tem uma amplitude de estoque, etc, etc. Então é fundamental realmente que tenha essa visão. Até falando em tempo do síndico, eu acho importante os síndicos caírem em si de que eles precisam ter debaixo do guarda-chuva dele pessoas especializadas para todos os processos dentro do condomínio. Porque são muitos processos dentro do condomínio que o síndico não tem como dar conta de tudo. Então ele tem que ter lá debaixo do guarda-chuva dele realmente pessoas especializadas para tal assunto. Sendo assim, ele consegue justificar pontos de melhorias, ele consegue realmente definir mais claro aquilo que é bom para o condomínio. Com certeza. Lembrando aqui, o Eliel Barbosa está com a gente, o Luiz Carlos Moreno, professor Luiz Carlos Moreno, parceiro nosso, está dando uma sugestão importante. Eu gostaria de salientar exatamente isso.
a pessoal que nos assiste, os profissionais da área que nos assistem, pessoas que queiram que tenha desenvolvido algum determinado assunto, façam a sugestão do tema. O professor Luiz Carlos Moreno está dando sugestão para que em algum próximo programa, segurança e prevenção de acidentes na escola. Isso é super importante. Hoje nós não estamos tendo um movimento como teríamos sem a pandemia em escolas, mas a escola é um local que tem que ter segurança máxima. Por quê? Porque nós temos crianças. O segundo grau, não tem problema. Todo mundo que está dentro de uma escola tem que estar seguro. Professores, funcionários e alunos. Então, é um tema perfeito, professor, estaremos desenvolvendo. Fabrício Fonseca também gostou da sugestão. Vanessa Lorré está com a gente. O Hilário também vai depois, está sendo anotada a sua pergunta. Flávio Vince, da mesma forma, o grande vice. Fernando Francisco da Silva, o nosso querido Babá também está nos assistindo. Então, o Éder está anotando as perguntas, nós faremos ao final. Nelson Tadeu Bernardo, parceiro de longa data, também está nos assistindo. Então, seguindo, já estamos quase chegando ao final. Eu digo sempre que programa bom passa voando, né? O consultor contratado, a empresa contratada para desenvolver o projeto, ele participa no auxílio de ocorrências que porventura aconteçam no condomínio? Orienta ir da delegacia, se for o caso, às vezes até vai. Eu sei que você faz tudo isso, por isso que eu estou te perguntando. Tá, é importante o consultor fazer esse tipo de acompanhamento. Lógico, uma vez acordado em contrato com o síndico, é essencial, porque algumas decisões podem acarretar algumas coisas não muito boas após a ocorrência. Recentemente eu tive uma ocorrência atendida em um condomínio em que entrou uns caras lá e roubaram a bicicleta. Então eu fui no condomínio para fazer todo o acompanhamento e decisão do condomínio, para que depois não tivesse alguma complicação na nossa... Um reflexo negativo, né? Reflexo negativo com relação à nossa lei, né? Então, assim, eu acompanho, sim, uma vez aí acordado, a gente acompanha. Um exemplo mais típico é o quê? O vigilante deu um disparo de arma lá no condomínio, ou numa empresa que seja. Quais são os procedimentos? O que fazer? É feito BO? Não é feito BO? Chama a polícia? Não chama a polícia? Mas esse exemplo é o quê? Se você, por exemplo, não chama a polícia, aí se descobre que houve essa ocorrência, com certeza a empresa ou o condomínio vai ser autuada pela Polícia Federal. E aí o negócio é mais pesado. Então, assim, existem vários procedimentos que tem que tomar dentro de uma ocorrência em que tem que ser pessoas conhecedoras de tal para estar auxiliando nesse sentido. Com certeza, que nem você disse, só lembrando que BO é boletim de ocorrência, né? É importante salientar. Mas é isso, eu acho que o acompanhamento, o projeto completo, é um tranquilizador para o condomínio, né? Toda vez que você tem alguém especializado nessa área, você vai ter pessoas que você pode estar conversando, trocando ideia. Eu lembro de, no passado distante, quando eu desenvolvia mais essa parte de projetos, a gente chegava em alguns condomínios que tinham investido um valor significativo em equipamentos e na hora da implantação, não foi implantado aquilo que foi combinado, a implantação não foi feita de uma forma adequada. Então são tópicos que muitas vezes no conceito geral do projeto você não atenta para isso, não é o seu dia a dia, não é a especialidade do síndico, ninguém tem a obrigação de nascer sabendo esses detalhes, que vão refletir posteriormente. Você investe um valor muito alto, aquilo não é de acordo com o que efetivamente você contratou, e isso daqui a um período bastante curto vai te dar um problema. Por isso a presença de um profissional, de uma empresa especializada, é que faz com que tudo aquilo que você imaginou esteja sendo adquirido aquilo que você comprou, implantado adequadamente aquilo que você contratou e efetivamente o funcionamento está dentro daquilo que foi inicialmente contratado. Então, é de suma importância a contratação. Antes que a gente passe para as perguntas, você quer deixar para o final algum comentário específico agora, quer depois? Não, deixa para o final. Perfeito. Éder, nós temos algumas perguntas aí já do pessoal que está nos assistindo, por favor. Temos sim, tem a mensagem da Neuza Alves Rodrigues.
Ótima data escolhida para a transmissão, assim todos poderão assistir com facilidade, aprendizado excelente para todos. Parabéns, Golfo Pescuma, admiro o seu trabalho. A primeira pergunta vem do Leandro Amparo, ele é zelador do edifício Jatiuca. Ele pergunta para o convidado se portaria remota é segura. Leandro, bom dia, muito obrigado pela pergunta. Um abraço, viu? Bom, é o seguinte, com relação à portaria remota, existe uma discussão muito grande, se ela gera segurança ou não gera. Depende de muitos fatores, muitas análises com relação a essa parte de portaria remota. Primeira coisa, qual é a estrutura dessa portaria remota que está sendo oferecida? Você precisa conhecer essa estrutura. Tá? Segundo, o seu perfil tem condomínio para tal? Porque a gente tem que analisar também o perfil do condomínio. Você precisa fazer uma pesquisa interna se aquilo vai funcionar. Que funciona? Sim, funciona. Mas depende do condomínio. Não são em todos os condomínios que funcionam. Tá? Eu acho que é um dispositivo que veio para ficar. A tendência é ter mais evolução nesse sentido. Tá? E até uma dica que eu quero dar, que as pessoas às vezes chamam de portaria virtual, outros chamam de portaria remota. O mais aplicável é a portaria remota, porque a remota quer dizer que tem pessoas envolvidas no processo de segurança. Então o cara está lá a 300 km falando com você que está tentando entrar no condomínio. Isso é a portaria remota. Mas sim, funciona muito bem. Uma vez bem aplicado, uma vez bem estruturado esses dispositivos de segurança. O que dá mais problema até então é a questão de correspondências. Né? Às vezes alguém vai perguntar como é que faz com relação à correspondência. Já tem dispositivo junto com a portaria remota para estar auxiliando nesse sentido. Agora vem a pergunta do Flávio Vice. Parabéns a Devair e Júnior. Gostaria de ouvir do convidado o que ele pensa sobre as estruturas físicas que as construtoras oferecem nas portarias, de forma a se otimizar a velocidade de atendimento. Aí ele completa também, as estruturas atuais geram gargalos e perde-se a qualidade do atendimento para quem espera. E também fica em condição vulnerável, exposta ao meio externo, sem suporte da empresa recepcionista. Grato pela pergunta, Flávio, um abraço. O próprio Flávio respondeu a pergunta, né? Deixa realmente vulnerável. Muitas construtoras, o que elas fazem? Elas fazem a construção, só que pensando na construção, no design, né, da construção, da entrada do condomínio, por exemplo, e não se atém a essa parte de segurança. Para dar um exemplo, existem portarias, por exemplo, que a gente chega, que a portaria é maior do que a própria entrada e saída de veículos. Então já começa por aí. Você chega lá, tem uma concertina que está caída. Infelizmente, tem que fazer tudo de novo. Quando a gente chega para fazer o projeto de segurança, a gente acaba sugerindo, às vezes, até para construir novamente a portaria. Infelizmente é assim. Qual que seria o ideal? Já até me chamarem uma construtora para estar acompanhando o projeto desse condomínio com a visão de segurança. Aí sim você tem um efeito mais abrangente, mais propício para tal. Agora tem uma mensagem do Hilário Augusto de Souza e Silva. Uma pergunta, no caso do morador pedestre deixar uma pessoa adentrar junto com ele e houver um assalto, esse morador pode sofrer investigação ou até mesmo ser responsável pela justiça? Oi, Hilário, um abraço. Pode não, ele vai ser investigado com certeza. A gente tem casos reais em Ribeirão Preto que aconteceu esse cenário e ele foi responder. E aí é aquele negócio, né? Lá na delegacia não é papo de condomínio, a delegacia é papo de delegado com pessoa suspeita. Por isso que o morador ele precisa ficar atento com relação a isso e ficar engajado na segurança, porque senão vai acontecer. Inclusive, a gente vê moradores escorando o portão para entrar uma pessoa estranha. Olha o problema que ele está arrumando para o condomínio, gerando um risco muito grande no condomínio. Então, o morador precisa ficar atento com relação a isso.
Na verdade, ele até pensa que está fazendo, né, um bem, sendo educado, mas ele não conhece a pessoa, não sabe se ela é moradora efetivamente do condomínio. Então, esse processo de triagem do acesso ao condomínio tem que ser feito exclusivamente pela portaria. Então, vamos deixar, obviamente não vamos ser mal educados, nada disso, não é isso que eu estou dizendo, mas a triagem é feita pelo profissional que está na portaria e treinado para isso. Então, não segure a porta para pessoas que estão vindo que você não conhece. É óbvio, se é morador, teu vizinho, é uma coisa. Mas pessoas que você não conhece, não facilite o acesso ao condomínio, porque isso daí pode efetivamente ser um problema. Nos meus treinamentos, eu costumo falar para os porteiros o seguinte: todas as pessoas são estranhas ao condomínio, com exceção do morador. Ou seja, então, todo dia que chega a prestar, mesmo sendo um prestador de serviço fixo, então ele tem que ser feita a triagem com relação a ele, como visitante também, para que não ocorra esse tipo de problema. Perfeito. Nós temos aqui o Marcelo Tadeu, outra sugestão de pauta: acessibilidade e sua importância para a integração do PNE, pessoas de necessidades especiais, à sociedade. Excelente. O Edson Cabral, sugestão: treinamento de primeiros socorros em escolas para ensino médio. Excelente, perfeito. Luiz Carlos, resumindo, os equipamentos de segurança não obtêm o sucesso se não houver a cooperação e disciplina dos envolvidos. Sempre, tudo em que haja uma participação humana no processo, se essa parte não colaborar, efetivamente você não terá 100% do processo feito de uma forma adequada. Flávio Vice comenta aqui: o mercado de trabalho é atraente em contrapartida com o piso atual da categoria. A expectativa de melhora na questão financeira, conforme se exija maior preparo dos profissionais da área. O que você acha, Fonseca? A parte do piso salarial da categoria, principalmente de portaria e vigia, e se de repente há expectativa de melhoria, o que você vê por aí no mercado? Bom, infelizmente não. O grande problema é o seguinte: você tem aquilo que você contrata. Você contrata um porteiro lá que ganha, o piso hoje está em torno de R$ 1.400. É o que você vai ter. Por isso que existe uma rotatividade também com relação a isso. Tá? Existe aí um movimento para aprovar aí o novo Estatuto da Segurança, em que acredito eu que vai ter muita alteração com relação a isso aí. Porque quem faz segurança hoje, quem é o designado para fazer segurança hoje é o vigilante, e não o porteiro. E dá uma boa diferença em termos de salário. Então existe uma briga muito grande nesse sentido, tá? Existe um equívoco, no meu ponto de vista, no CBO, onde fala das funções do porteiro, fala que ele faz a vigilância, que ele faz todo o processo de segurança, mas, na verdade, ele faz só o controle de acesso, porque fazer o processo da segurança ostensiva, por exemplo, não consegue fazer. Perfeito. Mais pergunta aí, Éder, por favor. O Inácio Almeida está ligadinho com a gente, também o André Barbosa, o Marcos Crescêncio. Bom dia, Golfo. Excelente programa neste feriadão nacional. Força e honra sempre. Abraços. Pergunta vem do Oscar Almeida Fernandes Júnior. Excelente programa. Parabéns. Uma pergunta. Síndicos costumam reformar as guaritas, avançando-as para a linha da calçada. Estão corretos? Oscar, um abraço. Depende. Se você for avançar e blindar ela, tudo bem, mas se você não for blindar a guarita, não faz sentido. A guarita, o ideal dela está sempre recuada, mas com um dispositivo de segurança para que o porteiro consiga enxergar todo o perímetro externo. Tá? Eu acho que sim, que avançar até pode avançar, mas você precisa blindar essa guarita. Lembrando a parte do avançar, o Oscar é grande amigo nosso, síndico profissional. O avançar que ele está falando não é invadir a calçada, né? Não. Porque isso daí depende de uma autorização da prefeitura, etc. Ele quer dizer no sentido de você colocar de uma forma talvez vulnerável mais à frente. Ela fica sem barreira, né? Exatamente, sem barreira física nesse sentido. Éder, mais alguma pergunta? Luiz Carlos, resumindo, os equipamentos de segurança não obtêm o sucesso se não houver a cooperação e a disciplina dos envolvidos. Perfeito. A gente comentou eu queria fazer um comentário com relação aos envolvidos. O que acontece? Hoje em dia, os condomínios fazem o quê? Não é a maioria, mas uma grande monta aí. Eles fazem o quê? Eles fazem a aquisição
de um monte de câmera, faz aquisição de cerca elétrica, faz aquisição de sistema de botão de pânico, só que a pessoa que vai operar ali não recebe o treinamento. E uma das coisas mais importantes nesse processo de segurança é a capacitação e qualificação do profissional que está ali. Porque se ele não tiver qualificado, não vai adiantar muito lá os dispositivos de segurança. Tá? Às vezes tem gente que me pergunta nesses projetos, é o quê? Fonseca, o que você acha que eu devo fazer primeiro? Eu respondo, primeira coisa é qualificação profissional. Porque nós temos criatividade suficiente, às vezes, de resolver alguma coisa não tendo estrutura adequada. Nós temos, o ser humano ele é bem criativo. Sem dúvida. Também com a gente o José Henrique Silva, o Vanessa Lorré, não sei se você chegou a comentar da Vanessa, que eu vi aqui, Zé Luiz de Oliveira, chegou a comentar, não? É porque às vezes a gente tem, nós passamos em 3 mídias, né? YouTube, Instagram e Facebook. Então a gente fica olhando as 3 mídias e a gente não quer de forma alguma esquecer esse pessoal que está nos acompanhando. Considerações finais, tem mais alguma pergunta, Éder? O José Eugênio Rancan também está ligadinho assistindo Segurança em Destaque. Agradeço. Mais nenhuma pergunta? Vamos, digo e repito, o programa bom vai rápido. Vamos chegando ao final do programa. Eu gostaria das suas considerações finais, por favor. Eu queria deixar uma mensagem para o pessoal que é envolvido aí em condomínio, para todas as pessoas aí, os síndicos, os proprietários de empresa aí, que primeira coisa quando a gente fala em segurança patrimonial, que esse é o nosso assunto, a gente precisa pensar que nós precisamos trabalhar com prevenção. Existe uma frase que fala assim, antes prevenção do que lamentação. Se você não preveniu, depois é só lamentação. O cara já pulou, já roubou, já causou um transtorno emocional grande no condomínio, tirou a sensação de segurança do condomínio, tá? Isso é uma coisa. Outra coisa é o quê? O condomínio, às vezes, ele tem a sensação de segurança que ele tem 30 câmeras lá. Aí, quando você vai fazer a análise, quem está olhando essas 30 câmeras? Ninguém. Para que vai servir a câmera, então? Para ver depois o que aconteceu. É importante a gente atentar esses detalhes para que a gente não faça o investimento à toa, porque depois que aconteceu, aconteceu. Por isso que antes prevenção do que a lamentação. E agradeço aí a oportunidade, tá? É uma honra estar aqui com você. Nós aí já temos praticamente 2 décadas de amizade. Exatamente, uma estrada longa. Exatamente. E creio que esse movimento aí vai trazer muito resultado para o pessoal na sociedade. Com certeza. Então, gostaria de encerrar agradecendo ao público que esteve com a gente aí durante todo essa 1 hora de programa. Lembrando que esse programa permanece na mídia, né? Tanto no Instagram como no Facebook e também no YouTube. Você pode assistir eles diretamente, posteriormente, em outro horário. Então, agradecer aqueles que nos assistiram. Agradecer o convidado, Fonseca, que nem ele disse, amigo de longa data, que está com a gente há muito tempo, parceiro de grandes negócios também. Obrigado por ter aceito o nosso convite, trazendo o seu conhecimento para o nosso público. Agradecer os parceiros comerciais, a Findtrue, Dr. Léo, Grupo Emil, Grupo Confidere, Total Telecom, Roma Press, Varley Ribeiro e a F Projetos e Treinamentos e a Excelência Formação Profissional. Lembrando que nós faremos, hoje ainda não deu tempo, mas nós faremos a partir do próximo programa, que é na terça-feira que vem. Nós estaremos no dia 14 de setembro, né? Nós estaremos iniciando um novo quadro no programa, que vai se chamar Momento Excelência, onde estaremos trazendo algumas matérias externas do quê? De assuntos relacionados à área de segurança. Então nós estaremos estreando esse quadro na próxima terça-feira, com a parceria e o apoio do Igor Moutinho. E concluindo, eu quero agradecer a minha equipe técnica, o Antônio, nosso diretor de TV, o Éder, que está na equipe de montagem, agradecer também a Carol Fantin, que é a nossa fotógrafa, e a partir desse próximo programa, o Igor Moutinho também vai estar junto com a gente nas externas, repórter das externas. Então, agradecendo todos vocês, mais uma vez. Temos alguma coisa, Éder? O que é? Henrietta Costa, parabéns pelos esclarecimentos e orientações
O Ieso Palmieri está assistindo a gente. Bom dia, Pescuma e ouvintes. Forte abraço, Ieso Palmieri. O Aparecido Donizete, parabéns pela iniciativa. Sucesso sempre. E também ligadinho com a gente, o Antônio Vitor. Grande Antônio. Eu, mais uma vez, agradeço, e esse programa não é possível se não há a colaboração da nossa equipe, a colaboração dos parceiros que estão junto com a gente e a colaboração de todos os convidados, mas principalmente com vocês que nos assistem. Muito obrigado, até terça-feira que vem, às 11 horas. Uma excelente semana a todos. AF Projetos e Treinamentos, empresa especializada em projetos e treinamentos personalizados de segurança para condomínios e empresas. O consultor Fonseca, CEO da AF, é o responsável por capacitar pessoas na área de segurança, síndicos, gerente, supervisor, porteiros, vigias e vigilante. Excelência, formação profissional, consultoria e treinamento, empresa especializada em guardas civis municipais, aulas teóricas e práticas, cursos de formação, reciclagem, operacionais e administrativos. Excelência, formação profissional. Sempre com você, personalizando tuas ideias, fazendo teu sonho acontecer. Impressões gráficas de qualquer tipo, da maneira que você escolher. Roma Press, sempre com você. Na Rua Crescência Carolo Balbo, 431. Roma Press, sempre com você. A Total Telecom é uma empresa sediada em Ribeirão Preto, existente há mais de 25 anos. Tem como principal objetivo a segurança eletrônica, alarmes, automações prediais, controle de acesso, monitoramento de imagens, locação de equipamentos, manutenção 24 horas, entre outros serviços, com clientes por toda Ribeirão Preto e região. Nível de satisfação de mais de 90%. Total Telecom, sempre cuidando do que mais importa.